Bom dia, irmãos. Aí uns minutinhos atrasados. Infelizmente, hoje a gente não vai ter transmissão do YouTube e do Facebook ao vivo. E houve um problema no software aqui. Não consegui resolver a tempo. Mas vamos ao nosso café e o Senhor vai fazer aquilo que precisa, né? Vamos orar? Te bendizemos, Senhor, por mais um dia. Agradecemos ao Senhor, inclusive pelos percalços, Senhor, porque infelizmente o equipamento não funcionou mais uma vez. Mas que o Senhor nos abençoe nesse tempo juntos aqui, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Então transforma-nos, Senhor, atua em nós com a Tua palavra, fala conosco nas nossas reflexões, e que o Senhor nos ensine a buscar aquilo que somos, aquilo que nos motiva, Senhor, para que de fato ofereçamos o verdadeiro louvor ao Senhor. É o nosso pedido nesta manhã e no nome de Jesus. Bom dia, os irmãos. Bom dia, bom dia. Então, como eu disse, hoje a gente está sem YouTube, sem o Facebook, mas vocês que estão aqui não vão sentir essa diferença, né? Bom dia, Livanda, tudo bem? Bom dia, irmãos. Então, você chegou a mais um Café com o Pastor, né? A gente já tomou o nosso cafezinho, já fizemos a nossa oração. E o Café com o Pastor, para quem está chegando, nos conhecendo agora, é um programa produzido pela nossa igreja, a Igreja Reformada Luz para as Nações, em Montreal. Vai ao ar de segunda a sábado, às 7h14 da manhã. 7h14, porque nós fazemos uma referência direta ao texto do segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha presença, se desviar dos maus caminhos, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bom, nessa semana, como eu gosto sempre de introduzir um tema, né, e discutir esse tema durante a semana, nós vamos estar falando um pouco sobre motivação, né? Então, se você... Eu estou olhando aqui um reflexo, aqui, outro dia me perguntaram assim, você bota batom? Eu falei, não, acho que é a luz que eu boto aqui, eu não dou nem filtro, eu sei botar nesse negócio aqui. Mas fica... Desculpa essa digressão aqui, completamente desnecessária, mas é que não, eu não uso batom, não. Então... Nessa semana a gente vai estar falando sobre motivação, né? E a motivação de eu ter falado isso foi exatamente me justificar. Agora, se você pensa que eu vou fazer um discurso motivacional, como diria aquele meme, errou! Eu não vou fazer discurso motivacional. Mas eu queria que a gente, a partir do texto de Lucas, no capítulo 6, a gente pudesse pensar um pouco no motivo pelo qual a gente faz as coisas, o motivo pelo qual a gente deseja realizar, o motivo pelo qual a gente planeja, o motivo que nos leva a agir, né? E como hoje é segunda-feira, como de costume, eu faço só uma breve introdução ao tema, né? E amanhã a gente começa a carga pesada, o estudo, né? Falar um pouco do contexto desse texto que a gente vai estar lendo aqui. Hoje é só uma introdução, uma problematização, né? Eu quero que a gente pense sobre a motivação pela qual nós agimos. Então eu queria ler o texto com vocês. Eu vou ler só a primeira parte do texto, que está no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, e nós vamos ler só até o versículo 5. Tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Aconteceu que num sábado Jesus passava pelas searas, e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com a mão, um detalhe que este evangelho traz, e alguns dos fariseus lhe disseram: por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e, pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então Jesus lhes disse: o filho do homem é o Senhor do sábado. Então está bem claro aqui, a gente não precisa fazer nenhum mistério sobre isso, que a motivação para que os discípulos comessem aqueles pães, ou aqueles que estavam com Davi, foi a fome, né? Mas isso aconteceu dentro de uma lei que era a lei do sábado, onde não se devia fazer nenhum tipo de trabalho. É interessante que o Evangelho de Lucas traz esse detalhe de que eles descascavam, né? Debulhavam o trigo com as mãos. Isso seria considerado um trabalho. Amanhã a gente vai falar disso com mais detalhes, mas eu queria, como é só uma introdução, eu queria só pensar com vocês o seguinte: eu propus que a gente pensaria no motivo pelo qual fazemos as coisas. E que coisas são essas? Eu quero dar alguns exemplos.
Por exemplo, dar nomes às coisas é um motivo que nos passa desapercebido. Eu me lembro que eu fiz um semestre inteiro de filosofia da linguagem e era basicamente a gente estava estudando sobre o nome das coisas, né? Porque as coisas têm o nome que têm, e a gente começa a pensar nisso quando a gente vai lá no Gênesis, Adão dando nome aos animais, e eu descobri, né, nessa questão de nome, que o meu nome tem um significado bem legal, que eu não vou dizer agora, depois você pesquisa se tiver curiosidade, mas a motivação pelo meu pai e minha mãe darem esse nome nunca foi o nome que ele significa, mas a sonoridade. Bom, tá aí o motivo pelo qual eles me deram o nome de Wallace foi a sonoridade, gostavam do nome. Não era muito comum nos anos 70, diga-se de passagem, no Brasil. O Wallace, inclusive, é um sobrenome. Então, dar nomes às coisas, por que damos nomes às coisas? Porque chamamos isso de óculos, né? Porque chamamos ouvido de ouvido, e temos motivos para isso. Então você às vezes passa desapercebido. O fato da nossa igreja ser Igreja Reformada, Luz para as Nações, isso quer nos dizer alguma coisa. Esse nome reformado é um nome muito importante, muito valioso, mas se você não sabe o motivo, ele pode se tornar um simples descartável. As leis que criamos, qual o fim que desejamos alcançar quando criamos uma lei? Qual é o bem que desejamos, se é que desejamos um bem com aquela lei? Então as leis são feitas, mas elas precisam ter um motivo justificável, pelo menos a gente precisa discernir que motivos são esses. Ou ainda as tradições familiares. Aqui eu conto uma pequena anedota, que eu estava em Alagoas, e tem um casal de missionários muito queridos meus, a Adriana e o Antônio, né, com seus filhos lá. E ela me contou uma história uma vez que elas foram numa casa em que a moça cortava o bife redondo, sempre tirava as pontinhas do bife, assim, vamos imaginar o bife mais ou menos retangular, e ela tirava as bordas do bife. E por que faz isso? E ela falou, porque minha mãe fazia. E foram perguntar à mãe, porque minha avó fazia. A avó viva ainda perguntaram, mas por que vocês cortam? Por que você corta? Falaram, não, vocês fazem isso? Não, é porque eu tinha uma única panela muito pequena em casa, então a gente cortava as beiradas do bife para caber na panela, para a gente conseguir fritar o bife inteiro. Então algumas tradições familiares existem, mas a gente precisa saber qual o motivo delas, porque senão a gente repete uma tradição sem sentido, né? O culto que prestamos, qual é a motivação de estarmos no culto? Né? Manipular a divindade para recebermos bênçãos de Deus, estar bem com o cara que nos dá as coisas, né, com o nosso provedor, porque senão pode ser que ele não dê, a minha vida fique ruim, porque se é dessa maneira, e só dessa maneira, eu busco a Deus porque eu quero o meu bem-estar, e não porque ele é digno de adoração. Uma coisa que demora a acontecer, depende de um monte de conhecimento, e a gente aos pouquinhos vai construindo esse conhecimento. O próprio Café com Pastor, como último exemplo aqui, penúltimo exemplo, qual é a motivação de fazermos isso aqui? Ganharmos likes? Certamente que não, né? Expormos alguma coisa? Não, queremos compartilhar a palavra de Deus. Se você gosta da maneira que a gente faz isso, você pode conhecer a nossa igreja, nos visitar. Temos várias igrejas em Montreal, muitas com sã doutrina, e nós esperamos ser contados entre elas, né, as boas igrejas. Então tá aí, a motivação é cultuar o Senhor, é compartilhar a palavra de Deus e levar aos membros da igreja um pouco de conhecimento das Escrituras, porque é uma oportunidade que temos. Dizer, eis-me aqui, que foi o tema que ontem nós trabalhamos no finalzinho, né? No final da posse lá na igreja, e dizer eis-me aqui para o Senhor é algo que precisa ser muito bem pensado, né? Qual é a sua motivação para fazer isso? O A.W. Tozer, num texto que me inspira para essa série de pregações, ele diz o seguinte, é um texto, preste atenção, eu já encerro com ele. Como a água não pode subir mais alto do que o nível da sua fonte, assim a qualidade moral de um ato nunca pode ser mais elevada do que o motivo que o inspira. A gente vai falar, esse é a nossa base, né? Nós vamos construir em cima disso e nós vamos falar sobre isso amanhã com calma. Como eu disse, hoje é só uma introdução. Eu queria que você pensasse naquilo que te motiva a fazer as coisas. Você está indo para o trabalho, você acabou de chegar no trabalho, qual é o motivo de você estar fazendo isso? Então pense, não deixe as coisas passarem desapercebidas, como às vezes os nomes passam desapercebidos, mas por favor, coloque-se diante de Deus e pergunte, Senhor, por que eu estou fazendo o que eu faço? E você pode descobrir coisas muito interessantes, espero que boas. Tá bom? Vamos agradecer a Deus rapidamente e vamos liberar esse dia, né? Para que a gente possa voltar às nossas atividades. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Abençoa os meus irmãos nesta jornada de uma semana que teremos buscando a motivação das nossas ações
Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Abençoa-os, Senhor, que eles possam ser bênção onde estão, em nome de Jesus. Lembre-se que você é a luz e por onde você passa, as trevas se dissipam. Então, pense nisso e seja uma bênção. Até amanhã, se Deus assim permitir, irmãos. Paz.